A mancha de óleo que afeta as praias do Nordeste tem prejudicado e muito o turismo lá na região. A recomendação do Procon é para que os consumidores que tenham comprado pacotes de viagem ou hospedagem para esses destinos possam remarcar as viagens sem cobrança extra. As placas de óleo dominam a paisagem antes paradisíaca. A mancha negra já se espalhou por mais de 130 praias do litoral nordestino. Galera, infelizmente, o pior aconteceu aqui na Praia do Flamengo. O óleo chegou com força aqui, galerinha, ó. As barreiras de contenção não conseguem impedir o avanço do crime ambiental, que já vitimou centenas de animais marinhos. Olha só a situação, imagina isso aqui dentro da garganta de algum animal. A notícia de contaminação do mar não causa apenas prejuízo ao meio ambiente. O turismo também é diretamente afetado. Na internet, já é possível encontrar diárias pela metade do preço habitual. Guilherme, que tem 2 casas no litoral sul da Bahia, está apreensivo. Os imóveis já estão alugados para o Réveillon e o mês de janeiro. É difícil essa situação porque não é nem culpa nossa e nem culpa do turista, né, nem do pessoal de Caraíva em si. Então, isso nos deixa numa situação bastante complicada. Mas, de acordo com o presidente da Associação Nacional das Agências de Viagem do Distrito Federal, os casos de desistência para esses destinos ainda são raros. Ele explica que em todo o Nordeste há mais de 2.000 praias e menos de 10% foram afetadas. Segundo o agente de viagem, há sim casos pontuais de troca de destino. Nestas situações, a orientação é para evitar cobrança de multa para o turista. Aonde a gente tem visto realmente que houve a contaminação naquelas praias que estão com o maior problema, é o agente de viagem estar negociando com a companhia aérea, com a hotelaria, e realmente essa cobrança não está existindo. A gente está conseguindo derrubar essas taxas de alteração, essas taxas de voo. A recomendação do Procon é para que as empresas aéreas e as agências de turismo remarquem as viagens sem qualquer cobrança extra, ou ainda faça o cancelamento do contrato mediante estorno de 100% do que foi pago. O entendimento do órgão de proteção ao consumidor é de que, se houver negativa na tentativa de acordo, é porque a empresa está agindo de má fé. Esta advogada, que atua na área de direito do consumidor, explica que, apesar de o Procon não ter poder de obrigar as empresas a cumprir a recomendação, o juizado especial que lida com pequenas causas tende a levar em consideração a posição do órgão para quem recorre à justiça nestes casos. O primeiro passo dessa pessoa é entrar em contato com a empresa a qual ela adquiriu esse pacote, com essa passagem aérea, e verificar a possibilidade de fazer ou a alteração de datas ou então o cancelamento desse contrato. Se não tiver acordo, inicialmente o consumidor pode procurar o Procon para poder tentar entrar em um acordo e tentar fazer as partes se comunicarem para chegar num ponto comum. Não sendo possível, ele pode procurar o judiciário. Nesse caso, como os valores são pequenos, ele pode procurar o juizado especial. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Benjamin Barros. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, em primeiro lugar, doutor Benjamin. Boa tarde, um prazer participar do programa. Bom, o senhor é especialista em direito do consumidor. Queria que o senhor explicasse no campo jurídico como é que o direito equilibra essa situação. Porque, de um lado, a operadora de turismo também foi pega de surpresa com as manchas de óleo no Nordeste, e o consumidor, que não tem nada a ver com isso, fica no prejuízo. Quem paga essa conta? Exatamente. É até bom aproveitar esse espaço para esclarecer ao consumidor que está nos assistindo. Existem realmente os casos fortuitos, que independem do controle de ambas as partes, como você disse, nem a empresa e nem o consumidor. E aí, apesar de ter o artigo 14 no CDC que diz sobre responsabilidade objetiva em questão de falha na prestação de serviços, aí já fica uma exceção e foi construído até jurisprudencialmente também esse caso fortuito, porque ele não está expresso no Código. E aí, nesse caso, teria direito o consumidor a realmente resolver o contrato, uma resolução contratual e ter de volta o seu dinheiro.
Agora, também nada impede que haja um acordo consensual de que remarque a viagem ou que altere o destino com a empresa, também é uma alternativa. Por isso que o PROCON já está alertando, porque certamente essas causas vão chegar ao PROCON, então o ideal é tentar primeiro um acordo, porque a empresa, no caso de acionar o judiciário, se o consumidor procurar a justiça, deve ganhar a causa, né, com base no código que o senhor acabou de explicar. Exatamente, tem grandes possibilidades. Isso porque, como eu expliquei, nem a empresa e nem o consumidor deram causa, né? Foi um evento alheio ao interesse e ao controle das partes. E o correto é que seja restituído, por exemplo, o valor pago num pacote turístico. Caso isso não aconteça, algumas empresas, infelizmente, tentam cobrar multas, reter pagamentos. Nesse caso, caberia ir ao PROCON ou então ao âmbito do Poder Judiciário também, com grandes possibilidades de ter isso, né? A jurisprudência local aqui e o STJ também entendem dessa forma. Doutor Benjamin, seguro viagem, ele cobre problemas com saúde, ele cobre também essas questões que podem aparecer, às vezes furacão, a gente está falando da mancha de óleo na costa do Nordeste brasileiro, mas quando você viaja para fora, está sujeito também a furacão, outras situações, né? Esse é um tema interessante porque realmente eventos naturais em contratos gerais, eles são excluídos da responsabilidade de cobertura do seguro, a não ser que você contrate também especificamente um seguro para isso. Mas, a princípio, o seguro ele atuaria limitadamente, somente se a viagem fosse cancelada por um furacão, por exemplo, aí o consumidor seria ressarcido, receberia o prêmio, né, pelo seguro. Agora, se ele já está no destino e acontecer alguma coisa por um evento natural, aí a cobertura já não seria possível, em contratos gerais, normais, né? O consumidor pode se arrepender de ter comprado aquele pacote? Ele pode alterar com base em uma justificativa consolidada, com algum problema de doença ou com a documentação que comprove a necessidade em ficar e não viajar? Isso existe? Sim, a jurisprudência ela tem sido pacífica há bastante tempo sobre esse tema de que esses eventos naturais realmente são considerados casos fortuitos externos, né, na verdade, e o consumidor pode pedir o cancelamento, mesmo que seja com poucos dias de antecedência, mas ele tem esse direito de não querer mais, se arrepender. Existe um prazo, não, então, para que ele recorra? A princípio, não. Porque as empresas aéreas, elas limitam, né, a um determinado prazo, você pode trocar ou se arrepender até, sei lá, 24 horas antes da viagem. A princípio, teria aquele prazo que o CDC traz também para compras remotas de direito de arrependimento, 7 dias. Mas, em tese, como são eventos naturais que acontecem, infelizmente acontece, né, do dia para a noite, não há um prazo específico, né? Ainda que se coloque alguma resolução da ANAC, o que seja, no Poder Judiciário, com certeza, consegue ultrapassar essa barreira. Por isso que o diálogo é sempre a melhor saída, né? Sim, a melhor coisa é negociar com a empresa. Doutor Benjamin, mais uma vez, obrigada pela participação. Boa tarde. Obrigado.